não vendo o que eu vi. Eu sabia que eram eles batendo na janela, mas o problema é que comecei a ouvir como se fosse um grunhido dentro do quarto, enquanto estava virado batendo na porta. Olhei para trás e não tinha nada e nem ninguém, apenas eu. Estava uma manhã linda, ensolarada, um pouco fresca, e tinha uma energia muito boa. Nem parecia que a noite anterior tinha sido tenebrosa. Dá uma olhada nesse vídeo para saber tudo o que aconteceu. Quase todos acordaram cedo, na mesma hora, já que a maioria havia dormido junto, por causa dos acontecimentos do vídeo anterior. Foi uma manhã e tarde normal, curtindo no campo de futebol, depois a piscina, sala de jogos e tudo mais. Não sei se todos perceberam, mas eu estava precisando de distração para esquecer o que havia acontecido. Mal sabia eu que a noite que estava por vir seria ainda pior. Anoiteceu, o clima já era outro. Não estava com muita vontade de jogar nada, preferia ficar quieto conversando. O problema é que todos estavam brincando, não iria me sentir mais seguro sozinho. A brincadeira da vez foi um pique-esconde. A minha estratégia não era ganhar, ou nada do tipo. Enquanto ia me esconder, tomava o cuidado de sempre estar com alguém. Durante um tempo, consegui fazer isso, mas chegou um momento que fui me esconder no mesmo lugar que meu primo. Ele subiu em uma árvore pequena, bem fechada, e de noite não dava para ver que tinha alguém ali. O problema é que não tinha espaço para mais um, tive que procurar um lugar para ficar sozinho. Não fui muito longe, essa árvore onde meu primo estava, ficava perto da casa onde o dono do sítio dormia. Corri para lá, e fiquei atrás de alguns vasos de planta que tinham ao lado de uma das janelas da casa. Quem estava procurando era o namorado da minha irmã. Ele começou pelas partes mais próximas de onde estava contando para começar a procurar. A contagem estava sendo feita na parede da casinha onde estávamos dormindo. Então ele foi andando pela copa, achou meu tio, foi na mata de trás da casa e achou meu padrasto, e achou mais alguém, que eu não entendi o nome que ele disse na hora, mas achou lá na sala de jogos. Depois disso, ficou um silêncio. Não dava para ouvir mais nada além dos passos dele andando e procurando quem faltava. O problema é que eu comecei a me sentir incomodado. Tive a sensação de estar acompanhado. Olhava para trás, para frente, para o lado, não estava vendo mais ninguém comigo, mas a sensação não ia embora. Em certo momento, ouvi algumas batidas na janela da casa, que estava do meu lado. Olhei rapidamente para ela, e não deu para ver nada, estava tudo escuro nesse cômodo da casa. De qualquer maneira, eu tinha certeza de que tinha alguém ali. Estava quase desistindo de me esconder, achei melhor levantar e ver o que tinha. Grudei o rosto no vidro tentando enxergar, e mesmo assim não estava conseguindo ver nada lá dentro. Me bateu um desespero e eu saí correndo. Todos saíram dos seus esconderijos para tentar entender o que aconteceu. Eu expliquei e disse que não estava mais querendo brincar. Ficaram insistindo para eu continuar, até para tentar me acalmar, mas a noite para mim tinha acabado ali. Não queria mais me esconder em nenhum lugar, achei melhor ficar sentado na frente da copa, olhando enquanto continuavam. Em determinado momento, enquanto minha mãe procurava, eu percebi de canto de olho uma movimentação no campo. Olhei diretamente para lá, e me desesperei. Aquilo que eu havia visto na noite anterior, estava parado me olhando. Estava longe, praticamente na trave do outro lado. Eu levantei chamando a minha mãe para ver também, mas ela estava em algum lugar, tentando achar as pessoas. De certa maneira, eu estava sozinho, ou me sentindo assim. Voltei a olhar para o campo, e para minha surpresa, esse ser já não estava lá do outro lado, ele já havia chegado onde eu estava. Ele estava na frente da grade do campo, quase do meu lado. Saí em disparada, para a frente da casinha onde estávamos dormindo, e meu irmão me viu correndo. Ele me perguntou o que tinha acontecido, e eu fiquei repetindo que o mesmo que eu vi ontem, estava ali. A brincadeira parou, todos saíram dos seus esconderijos novamente. O problema é que, como ninguém mais estava vendo, ficaram achando que eu estava tentando enganar eles ou algo assim. Fizeram o pior que poderiam ter feito. Meu primo
padrasto e namorado da minha irmã me carregaram para dentro de um dos quartos da casa, o que estava vazio, e me trancaram por fora. Não sei como puderam fazer isso, eles sabiam que aquele lugar era bastante assombrado, que eu não inventaria tal coisa. Fiquei batendo na porta, implorando para me deixarem sair. Enquanto isso, alguém deu a volta por fora e ficou batendo na janela, para me deixar mais apavorado. Acho que eu nunca me assustei desse jeito, mas não existe ninguém nesse mundo que não ficaria da maneira que eu estava, não vendo o que eu vi. Eu sabia que eram eles batendo na janela, mas o problema é que comecei a ouvir como se fosse um grunhido dentro do quarto, enquanto estava virado batendo na porta. Olhei para trás e não tinha nada e nem ninguém, apenas eu. De onde veio esse som? Comecei então a bater forte na porta, tentando realmente quebrar, e minha mãe percebeu o quanto eu estava desesperado para sair de lá. Ouvi ela dizer alto para parar, que era para abrir a porta. Assim que abriram, eu saí de lá disparado, esbarrando em todo mundo, não queria olhar na cara de ninguém. Sentei em uma das beliches onde estávamos dormindo e fiquei respirando fundo. Meu primo percebeu como eu fiquei nervoso, ele foi tentar me acalmar e se desculpar. Na verdade, todos foram. Relutei um pouco, fiquei pedindo para pararem de falar comigo, mas fui me tranquilizando. Expliquei tudo o que eu tinha visto, e depois que falei do grunhido, minha irmã começou a falar que também tinha ouvido em algum momento da noite anterior, mas achou que fosse coisa da cabeça dela. Minha cabeça estava a mil. O que era aquilo que eu estava vendo no campo e mais ninguém via? E o tal grunhido? Escolhemos dormir da mesma maneira que foi na noite anterior, todo mundo com as beliches juntas. E também da mesma maneira da outra noite, minha mãe e padrasto no quarto maior, e minha irmã e namorado em outro quarto separado. Dessa vez, ninguém pegou no sono, todos ficamos conversando deitados. Chegamos a ouvir barulhos, principalmente no quarto vazio. Minha irmã saiu do quarto dela, escutou que estávamos conversando e perguntou se estávamos ouvindo os tais barulhos. Minha mãe ouviu o falatório e se juntou com a gente. Passamos a noite assim, conversando e ouvindo sons estranhos. Meu padrasto e namorado da minha irmã ficaram cada um em seus quartos dormindo até de manhã. Ainda bem que pelo menos, essa foi a última noite que eu vi aquela coisa no campo.